Olá, você já prestou atenção nas bolas de sabão? Aquelas bolhas, bolas que fazemos com sabão e água, que à luz do sol elas ficam coloridas, com magenta, ciano, amarelo. Você sabe por que elas ficam coloridas? Qual o efeito, qual o fenômeno físico que está por trás destas cores na bola de sabão? Fique comigo e daqui a pouco vou lhe explicar isso. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Estamos aí, mais uma vez juntos para um momento de aprendizado. Aproveite e dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para que possamos melhorar a cada dia e atingir outras pessoas. Vamos falar neste vídeo de um fenômeno conhecido como interferência da luz. E observe esta imagem colorida de uma bola de sabão ou bolha de sabão. Bem, para falar um pouco disso, vou destacar um cientista conhecido como Thomas Young, que foi um físico e médico britânico. Este cientista fez vários experimentos. Um dos experimentos que leva o nome experimento de Young fala sobre interferência da luz. Ele conseguiu demonstrar que a luz sofria interferência. E, neste sentido, observe esta figura. Ele montou um aparato de modo que tinha uma fonte luminosa, um obstáculo com uma fenda cujo tamanho é proporcional ou da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da luz, colocou um segundo obstáculo com duas fendas. Observe que, ao colocar uma fenda, esta fenda funciona como uma nova fonte de luz, produzindo ondas circulares, ondas que sofrem difração nesta fenda. Daí funciona como se fosse uma nova fonte. Colocou o segundo obstáculo onde tem duas fendas, a fenda 1 e a fenda 2. Cada uma passa a funcionar como uma nova fonte de luz. Observe que a partir desta segunda fenda você tem duas fontes de ondas luminosas. E observe o que acontece se nós clicarmos neste ponto. Veja o efeito. Embaralha os olhos, embaralha a vista, como se diz aqui em Minas, né? Muito bem, vamos interromper isto um pouquinho para lhe explicar melhor o que está acontecendo nesta figura. Vou destacar para você o seguinte, desculpe o transtorno, voltando, vou destacar para você alguns pontos. Jung chamou esta região onde tem escuro e amarelo, chamou esta região aqui de franjas. Isto quer dizer o seguinte: esta montagem proposta por Jung foram fendas e aqui um obstáculo, que nós chamamos comumente de anteparo. É como se fosse uma tela, uma parede. E quando a luz incide, fica regiões com luz e regiões com ausência de luz. Essas regiões que têm luz, nós chamamos de franja clara. E onde não tem luz, nós chamamos de franja escura. Franjas escuras. Note que isso vai alternando, uma franja clara, uma escura. E a luz fica mais intensa nessa franja central. E à medida que vai afastando, ela vai ficando menos intensa. Esta região em que nós temos uma franja clara, esta central, por exemplo. Observe aqui na figura. Você tem um encontro de crista com crista, vale com vale, crista com crista, outro vale com vale. Portanto, você tem uma linha ventral, uma linha em que tem interferência construtiva,
Por isso, a luz fica mais evidente, mais intensa. Região de luz, região clara, franja clara. Agora, esses outros pontos. Observe aqui, ó, crista com vale, vale com crista. Olha só, crista da fonte 1, vale da fonte 2. Crista com vale, e você tem uma interferência destrutiva. Uma crista destrói um vale, uma onda destrói outra, e, portanto, você tem ausência de luz, uma franja escura. E, com isso, o Thomas Jung mostrou evidências para, assim, fortalecer a teoria da natureza ondulatória da luz. Na época, esse experimento ganhou muita fama. Ficou tentando evidenciar de que a natureza da luz é ondulatória. Outra forma de visualizar este fenômeno é nesta figura, para reforçar um pouco mais. Observe as linhas ventrais formando a interferência construtiva, onde você tem as franjas claras e as franjas escuras, franja clara e franja escura novamente. Tá certo? Apenas para destacar as linhas ventrais, linhas nodais, ventral, linha nodal. Mais uma vez, vou destacar nesta figura algumas grandezas, porque um outro matemático de nome Fresnel propôs uma equação para medir algumas distâncias. Observe o seguinte: nós vamos chamar a distância entre as fendas até o anteparo, nós vamos chamar essa distância de L, o anteparo onde estão as franjas. Chamando essa distância de L, e vamos chamar aqui a distância que vai da franja central até um ponto qualquer, que aqui eu vou pegar a franja mais em cima, esta outra franja clara. Mas você pode pegar uma distância qualquer. Essa distância vou chamar de Y. Uma outra grandeza que é importante destacar é o comprimento de onda dessa fonte de luz. Observe aqui, comprimento de onda. Outra grandeza é a distância entre a fenda 1 e a fenda 2, que nós vamos chamar de D. A relação entre essas grandezas é dada por uma expressão da seguinte forma: o comprimento de onda é diretamente proporcional à distância entre as fendas, a distância y do ponto que você quer determinar se tem interferência construtiva ou destrutiva. Essa distância y é sempre medida da franja central até um ponto qualquer para cima ou um ponto qualquer para baixo, multiplicado por 2 e dividido por NL, onde N, se N for de ordem par, 2, 4, 6, você vai ter interferência construtiva para aquele ponto de distância y, construtiva. Tá certo? E se for ímpar, você terá um ponto de interferência destrutiva. Esta relação pode ser cobrada em algum tipo de questão, seja Enem ou do vestibular onde você vai prestar. Vou destacar mais uma vez uma foto de uma bolha de sabão. Lembre-se, quando você brincava com essas bolhas, você poderia ver figura como esta. Veja mais esta imagem. Bolhas de sabão colocadas sobre uma superfície e a luz do sol formando estas cores, magenta, ciano, amarelo. Olha que bacana. Que cores bonitas, né? Muito bem, vamos tentar explicar isso aqui para você. Observe que
Esta película de sabão tem ar no seu interior e ar do lado de fora. Vou fazer uma figura aqui. Se nós considerarmos isto aqui como sendo a espessura da bolha de sabão, veja bem, aqui é ar, a parte externa aqui das bolhas. Aqui também é ar, que você às vezes sopra com um canudinho. Mas a bolha em si tem uma lâmina, uma espessura. Esta espessura está representada aqui, ó, na figura com índice de refração N2. O índice de refração N1 trata-se do ar, da parte externa. Aqui é o interior da bolha. Tá certo? E este N2 é a espessura da película, da lâmina da bola de sabão. Observe que você tem um raio de luz que é incidente na lâmina de luz. Este raio incidente, aqui representado, ó, ele, ao incidir no ponto A, uma porcentagem dessa luz sofre reflexão e retorna para o ar. Uma porcentagem passa para o interior, sofre refração dentro da lâmina de sabão. Percorre a espessura, reflete ao tentar passar para o interior da bolha, sofre reflexão e volta, passando, sofrendo refração e voltando para o ar aqui. Então, um observador que estiver nesta região vai observar luz chegando em seus olhos, 2 raios de luz chegando em seus olhos. Estes raios, devido à diferença de percurso, essa diferença que ocorre devido a entrar na lâmina de sabão e sair, vai haver uma interferência construtiva ou destrutiva entre esses 2 raios de luz que chegam aos olhos da pessoa. Então, havendo essa interferência de construtiva e destrutiva, algumas cores são evidenciadas. Daí forma-se essas cores da bolha de sabão. Então, estas cores ocorrem devido ao fenômeno de interferência das ondas luminosas que sofrem reflexão e aquela que sofreu refração ao entrar na lâmina e sair novamente da lâmina. Muito bem, desta forma tentei explicar para você a origem das cores da bolha de sabão. Tem a ver então com o fenômeno físico conhecido como interferência. Qual outro lugar que você já viu estas cores? Muito bem, tem uma outra situação que são as manchas de óleo em superfície, como asfalto, por exemplo. Uma mancha de óleo, uma gota de óleo, uma poça de óleo no asfalto, quando incide luz do sol, ocorre o mesmo fenômeno que nas bolhas de sabão. Estes fenômenos na bolha de sabão e na gota na gota de óleo é chamado de iridescência. Isso ocorre também em asas de borboleta e outros insetos. Tá certo? Iridescência, lembre-se desse nome, é a formação de cores devido à interferência da luz. Espero que você tenha compreendido mais um fenômeno da ondulatória, este fenômeno que é a interferência da luz. No mais, aquele abraço!